Mas a gente está aqui hoje por conta da década de 60, né? Lá em 1960, no bar Stonewall, em Nova York, onde era um refúgio para a comunidade LGBT, como um lugar onde podia se expressar livremente em uma época de repressão e discriminação. No dia 28 de junho de 1969, uma batida policial no bar desencadeou uma série de eventos que daria origem ao que conhecemos como a Revolta de Stonewall. Cansadas da perseguição constante aos frequentadores de Stonewall, eles decidiram resistir contra a polícia. A rebelião espontânea que se seguiu durou vários dias, com confrontos entre a polícia e membros da comunidade LGBT e seus aliados. A revolta de Stonewall foi um marco na luta por direitos civis, simbolizando o início de um movimento organizado pela igualdade e pela visibilidade de nós, pessoas LGBT. Nesse evento é importante destacar a participação de Marsha Simpson, né? Aquela mulher trans, negra, maravilhosa, que durante muito tempo na história foi apagada. E nós aqui estamos lutando contra esse epistemicídio e fortalecendo o nome dessas figuras. A gente também não pode esquecer da intersecção entre gênero, raça, sexualidade, nos movimentos de resistência e de luta por direito e presente também na história do nosso país, desde 1614, quando o indígena Tupinambá, Tibira, foi executado por conta da sua orientação sexual. Seu caso é o primeiro registro de morte por homofobia no Brasil. Relembramos e reverenciamos também a resistência da nossa querida Chica Manicongo, africana. Foi submetida a condições da escravização aqui na Bahia. Chica recusava-se a utilizar o nome masculino que lhe foi imposto, ao mesmo tempo em que seguia vestida em seus trajes africanos pelas ruas da Bahia. Por anos, a historiografia retratou Chica enquanto Francisco, assassinando seu direito à memória. Somente com o movimento de travestis e pessoas trans na academia que foi possível trazer a verdade sobre a história de Chica Manicongo, atribuindo-lhe o título de primeira travesti brasileira não indígena. São por Chica, por todos esses nomes que trouxemos aqui, é por Rivânia, é por Ana, são por todas as pessoas LGBTs que a gente hoje abre esse diálogo do orgulho. Para nós, hoje, 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQI+, nós que somos militantes, nós entendemos a importância dessa data, porque foi a partir de que, há 55 anos atrás, nós também fomos os revoltantes, os revoltados mundo afora. No Brasil, começamos a construir a pauta das políticas públicas brasileiras, não é? Com eficaz, a partir dos anos 2000, quando a gente começou a ter um governo progressista no Brasil. Né? A gente não pode esquecer esse capítulo do nosso país. Foi aí que a gente criou o nosso primeiro momento, né? Que foi o Brasil sem homofobia. E então, a partir daí, os movimentos sociais, né, se organizaram. Nós estamos organizados no Brasil inteiro, cada dia mais, dentro das universidades, dentro das associações, dentro dos partidos políticos. Né? Por exemplo, nós, da Rede Candace, que somos uma rede de mulheres negras autônomas e feministas, somos a única rede no país de mulheres negras LGBT, porque agora tem as translésbicas. Então, dizer a vocês que hoje, por mais políticas públicas que a gente ainda tenha, por exemplo, trazendo para Pernambuco, a gente ainda está um pouco aquém, porque a gente precisa que Luiz Valério, que todo mundo que cuida da política LGBT nos vários organismos, eles tenham uma coisa chamada orçamento, né? Para que Luiz Valério possa dizer assim, eu posso fazer isso, aquilo, e tomar essas decisões. Mas muitas vezes não é assim. E aí não é só Luiz Valério, dentro dos municípios também, né? Então, fico muito feliz de ver que minha companheira hoje tem um ambulatório em Vitória de Santo Antão. Que coisa boa. Mas a gente precisa garantir que Vitória tenha um orçamento próprio para essa política. Né? E também
A gente não pode esquecer, Pernambuco foi e é um dos pioneiros. Luiz Valério, na sua ficha, esqueceu de dizer, mas eu sou conselheira estadual de saúde aqui no estado de Pernambuco. E nós, do movimento lá atrás, quando a gente criou a política de saúde LGBT, foi para que a gente pudesse implementar essa política, para que os conselheiros e conselheiras conhecessem dessa pauta, para que os municípios implementassem essa política. E para nós, do movimento, e nós, conselheiros, ainda sentimos muito, porque a política de saúde ela precisa de um corpo técnico bacana também. Luiz Valério, ele tem uma equipe ainda muito pequena, né? Ele ainda, de certa forma, é equipe. A gente precisa ver toda essa gama de pessoas LGBT dentro dessa política também, né? A política de saúde da mulher LGBT, a gente precisa entender que ela precisa escoar para todo o Pernambuco. A política da saúde do homem, como é que está a política da saúde dos homens trans, como está a gravidez dos homens trans, das mulheres lésbicas, né? A política ela precisa sair do papel das conferências, né? Das conferências de saúde. E esse papel que eu faço aqui não é crítica, muito pelo contrário, é construção. É dizer que eu tenho muito orgulho de ter o Luiz Valério aí, à frente da política do meu estado, orgulho desse preto. O preto que veio lá de Casa Forte, né? Um preto muito querido, lutador, batalhador, e um preto que está na instituição pública, mas que este é um grande militante. Então, a gente precisa ter muitos militantes dentro do governo, né? Do processo do executivo. E necessariamente não precisa ser LGBTQIAPN+. Precisa vestir a minha pele preta, a minha pele de uma lesbiana que sou, a pele de uma mulher que, aos 52 anos, o grande sonho era engravidar, mas que o SUS não garante, né? E que as outras novas precisam que a gente tenha essa garantia. E é por essa razão que eu continuo nessa luta. Essa luta, para mim, é uma luta, licença, é uma luta muito cara, mas é uma luta que me renova a cada dia que passa, né? E que diz para mim o quanto é importante e o quanto é bacana estar nessas trincheiras de luta, né? Participando das consultas populares, mas diretamente na vida das pessoas, dizendo o quão é importante a nossa política, as políticas públicas na sua transversalidade. E tudo passa pela saúde. É importante lembrar que a saúde foi um grande porta aberta para que a gente discutisse a pauta LGBTQIAPN+. Foi lá atrás que nos colocaram na política de AIDS, mesmo que foi na política de AIDS, né? A gente tem muito respeito, mas foi a partir daí que a gente começou a discutir. Era onde tinha orçamento, minha gente, para a gente discutir não só a política de saúde, mas a transversalidade das políticas públicas para nós LGBTQIAPN+. É importante dizer que tudo passa pela saúde, pela nossa saúde mental, quando, por exemplo, a gente não está dentro dos processos, dos programas de habitações municipais, por exemplo. Minha gente, a gente tem família, né? É importante dizer que a gente precisa pautar a educação, o saneamento básico, né? O desenvolvimento econômico do país, né? A empregabilidade, e tudo isso passa pela saúde. A saúde, quando a gente tem uma saúde financeira, quando a gente tem uma saúde que tem moradia, que tem alimentação, então a gente está bem. Então, construir saúde, a saúde ela não é só do tocante para que a gente garanta só hormônio, né? Para que a gente garanta só um bom atendimento para nós, LGBTQIAPN+.
é importante entender que a gente precisa estar bem na transversalidade dessas saúdes, né? Isso perpassa pela nossa saúde também. Apesar dessas conquistas, a realidade ela não é fácil, especialmente nos últimos anos, que nós vivenciamos uma ascensão de uma agenda ultra-neoliberal, neoconservadora, reacionária, inaugurada mais efusivamente no governo Bolsonaro, mas que, por mais que a gente tenha se desvinculado dessa gestão no âmbito da presidência da República, nós temos ainda a incidência de conservadores, de reacionários, nos múltiplos espaços, nas câmaras de deputados, nas vereanças, né? A gente vai passar por um período eleitoral já já, então é bem importante pensar que agenda esses políticos, essas políticas estão defendendo, né? O que é que nós queremos como sociedade, partir para uma ruptura com a perspectiva populista, personalista, para pensar política como política, para se posicionar, para eleger pessoas que, de fato, querem uma agenda de direitos humanos, querem uma sociedade melhor. Esse é nosso dever, saber que essa agenda ainda está presente, ainda imprime múltiplos retrocessos às nossas existências. O mais recente é essa PL do aborto, né, que quer criminalizar o aborto, que é legal, né, nem o aborto de forma geral. Isso é um debate de saúde pública que a gente precisa traçar veementemente, e é resposta desse conservadorismo, desse reacionarismo, né? Então, apesar dessas conquistas, a nossa realidade ela é muito mais árdua do que vocês possam imaginar. Pode passar, por favor? E aí, nesse cenário, múltiplas situações de violência e de violação de direitos são persistentes e permanentes na vida da população LGBT. Né? Então, é preciso olhar para os dados de saúde, é preciso pensar se a Secretaria de Saúde tem, de fato, notificado as situações de violência, tem dito que se trata de LGBTfobia, não só a Secretaria de Saúde, mas a Defesa Social, os vários outros campos precisam nomear que essa violência não só existe, mas persiste, segue aniquilando, matando, violentando de múltiplas formas a existência da população LGBT. Né? Então, é importante olharmos para essas questões, tensionarmos os espaços em que estamos atuando e de forma interseccional. Né? Então, se eu trabalho na política LGBT, eu sei que o Luiz Valério é uma referência em fazer isso, eu articulo com a saúde da população negra, articulo com a saúde mental, articulo com a educação, porque é assim, de maneira transversal, interseccional, que a gente consegue, de fato, construir políticas públicas que pensem o sujeito em sua integralidade.